Bom dia, meus queridos alunos do oitavo ano. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Bem-vindos a mais uma segunda-feira, a mais um dia, a mais um estudo com a tia Samila em português, tá bom? Hoje, meus amores, nós vamos precisar do livro de língua portuguesa, tá bom? E também o livro de gramática, tá? Vamos precisar desses dois livros para as nossas atividades e um estudo aprofundado dos conteúdos que serão repassados para vocês, ok? Primeiramente, eu gostaria de dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês novamente, mais um dia, faltando apenas alguns dias para fecharmos o mês, e que foi muito bom estar com vocês. Permaneço aqui para qualquer dúvida e sempre à disposição de vocês, tá bom? Obrigado por serem sempre participativos, pessoas que estão sempre comigo, me ajudando nesse trabalho, viu? Quero agradecer às mamães também, por sempre estarem auxiliando as nossas crianças, contribuindo com esse trabalho, que eu sei que fácil não é, mas com a permissão de Deus conseguiremos, tá bom? Então, meus amores, o assunto de hoje é advérbio e adjunto adverbial. Para que nós possamos compreender o que é o adjunto adverbial, precisamos então voltarmos e conhecer ou revisarmos os advérbios, tá? Eu fiz algumas plaquinhas para auxiliar. Queria que vocês observassem primeiramente essa plaquinha, tá? Desse uma lidinha, observando, ó. O que são advérbios? O advérbio é a palavra invariável. O que quer dizer invariável? Quer dizer que ela não tem a variação. Ela não tem feminino e não tem masculino. Ela não tem plural e não tem singular. Ela permanece sempre daquela forma, que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de outro advérbio. O que é que ele exprime? As circunstâncias que o advérbio exprime. Ele exprime o tempo, o lugar, o modo, a intensidade, a dúvida, a afirmação e a negação, ok? Então, vamos recapitular. O advérbio é a palavra invariável. Quando eu uso o nome invariável, estou dizendo que ele não tem singular e plural, que ele não tem feminino e masculino. É uma palavra que permanece exatamente como ela está, independente de como está inserida na oração ou na frase. Então, ela não tem uma variação. Ela é uma classe gramatical invariável, tá? E o que é que o advérbio nos traz? Quais são as circunstâncias que ele apresenta? Nós temos advérbio para tempo, nós temos advérbio para lugar, nós temos advérbio para modo, nós temos advérbio para intensidade, dúvida, afirmação e negação. Isso vocês sabem, nós já tivemos aulas sobre eles, já fizemos até atividades e provas sobre eles, vocês realmente conhecem. Então, aqui é mais uma revisão, para chegarmos no adjunto adverbial. O que é que o adjunto adverbial vai fazer? O advérbio, ele vai modificar o verbo ou adjetivo. E para que vocês analisem, para que vocês conheçam a função do adjunto adverbial, se você não conhecer o advérbio, você não consegue chegar no adjunto adverbial. Por isso que a tia quer, primeiramente, que vocês façam um estudo completo, ou pelo menos 80% do estudo dos principais advérbios, conhecendo a cada circunstância, tá? A função de cada um e o porquê de cada um, ok?
Então, para o adjunto adverbial ser compreendido, é necessário que os advérbios sejam realmente estudados. Por isso, antes, eu vou colocar para vocês os advérbios, ok? Ó, bora lá. Quais são os advérbios? O que eu vou citar aqui não são todos que existem. É uma grande parte para que vocês compreendam, mas não é todos, não são todos. Eu não peguei todos os advérbios e coloquei aqui, não. Eu fiz aqui uma menção para que vocês compreendam um pouco sobre cada um deles. Mas a tia Samila pede que vocês façam um estudo, peguem o caderno de vocês e façam uma tabelinha colocando o advérbio. Quais são os de tempo? Quais são os de modo? Quais são os de intensidade? O de dúvida, de afirmação, de lugar, de negação, para que vocês compreendam, tá bom? Vamos lá. Aqui, ali, perto, longe, abaixo, acima. Estou falando de lugar, tá? De advérbio de lugar. Hoje, ontem, amanhã, atualmente, depois, agora. Estou falando de advérbio de tempo. Sim, de certo, certamente, sem dúvida, realmente. Estou falando do advérbio de afirmação. Muito, pouco, bastante, demais, mais, menos, bem, tanto, quanto, quase, apenas. Estou falando de advérbio de intensidade, que remete à menção de quantidade. Calmamente, humildemente, bem. Ó, preste atenção. O bem, ele cai lá no intensidade e ele pode cair no modo. Por exemplo, estou bem, é o modo, né? Comi bem, é uma intensidade, não é isso? Então, ele pode, o advérbio bem, ele pode estar lá na intensidade e ele pode estar no modo. Calmamente, humildemente, bem, mal, viu? Então, esses aqui podem exprime o modo do advérbio. Não, nunca, jamais, de modo. Então, esses aqui estão no advérbio de negação. Talvez, provavelmente, acaso, possivelmente, porventura, reticências. O advérbio de dúvida. Então, aqui não estão todos, como eu falei para vocês. Não vão levar em consideração só o que eu falei, porque vocês vão precisar pesquisar muito mais para conhecer outros advérbios, para quando eles estiverem inseridos nas orações, vocês façam reconhecimento deles lá dentro da oração, identificando-os, e também qual a palavrinha que ele está modificando dentro da oração. É um verbo que ele está modificando? É um adjetivo que ele está modificando? É um outro advérbio que ele está modificando? Então, vocês vão precisar conhecer todos os advérbios, em que momento ele está modificando e o que ele está modificando na oração, ok? Nós também temos, a partir dos advérbios, nós então podemos formar o adjunto adverbial. E é esse o nosso assunto de hoje, o assunto adverbial. Tia Samila, eu não estou entendendo. Bom, se você compreendeu o que é advérbio, então você vai compreender o adjunto adverbial.
porque é justamente o exercício do advérbio dentro das orações. Então, dá uma lidinha aí, de 1 minuto, eu peço que vocês leiam. Uma leitura, uma compreensão melhor do que está inserido nessa plaquinha, para que a gente possa, então, comentar. Vamos lá. O adjunto adverbial. O adjunto adverbial é um termo acessório da oração, que obrigatoriamente exprime valor circunstancial, podendo modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Ou seja, ele tem valor circunstancial. Ele pode vir com o valor mesmo de advérbio, ou ele pode vir com uma expressão que traz a ideia daquele advérbio. Ele pode vir com o advérbio mesmo, propriamente dito, ou ele pode vir com uma ideia que vai exprimir a ideia de advérbio. Então, nesse momento, ele tem valor circunstancial. Olha, exemplo, choveu ontem. Na oração choveu ontem, o ontem é um advérbio de tempo. Então, aí nós temos, então, um adjunto adverbial de tempo. Não é isso? Ele escolhia calmamente os presentes. Calmamente é um advérbio de modo. Então, consequentemente, é um adjunto adverbial que modifica o verbo escolhia, que vem de escolher. Então, o advérbio aí está modificando o verbo escolhia, não é isso? Minha mãe não compra frutas. O não é um advérbio de negação, não é isso, gente? E o que é que ela está modificando? Ela está modificando, ela está dentro do próprio advérbio, o advérbio de negação. Demorei no supermercado. No supermercado. Quando eu digo no supermercado, eu estou lembrando de um lugar. Então, já está trazendo uma circunstância, está me remetendo ao advérbio de lugar, não é isso? Então, demorei no supermercado. Você viu que dentro desta oração não está o advérbio propriamente dito, mas está remetendo à ideia do advérbio de lugar, a circunstância do advérbio de lugar. Então, demorei aonde? No supermercado, foi aquele lugar que eu demorei. Dá uma olhadinha nessa plaquinha, por favor. Olha só essa plaquinha. Então, eu queria que vocês observassem que pode ser que já venha o advérbio propriamente dito, propriamente conhecido. Pode ser que ele peça que você veja que ideia ele está dando. É de afirmação? Está dando a ideia de negação? Está dando a ideia de lugar? Está dando a ideia de tempo? Está aí dando a ideia de modo? E o adjunto adverbial tem essa função. Ele vai modificar
Ele vai modificar o verbo, ele vai modificar o adjetivo, ele pode até modificar o próprio advérbio. Eles se respeitam muito. Nesta oração, nós encontramos a palavra muito, o advérbio de intensidade. E, consequentemente, o adjunto adverbial, que está modificando o verbo respeitam, né? Não terei tempo para estudar. O não é um advérbio de negação, né? Que também modifica o seu verbo. A aula terminou muito tarde. E tarde é um advérbio de tempo, consequentemente, o adjunto adverbial. Então, a nossa aula sobre adjunto adverbial é mais ou menos o que foi colocado aqui. Eu não digo totalmente, porque vocês ainda vão precisar estudar um pouco mais. Eu coloquei o mais ou menos, porque vocês não podem ficar limitados só no que eu expliquei. Vocês vão pegar o livro de língua portuguesa. O livro de língua portuguesa, vocês vão pegar este livro aqui, onde da página 52 até a 55, vocês vão encontrar explicações e atividades sobre o adjunto adverbial. Então, vocês vão responder, tá? A parte da página 52 até a página 55 daqui deste livro. Depois, vocês vão lá para um textinho da página 50. Um textinho da página 50 até a 51. É um texto pequeno, vocês vão observar robôs, androides e humanoides no cinema e na televisão. Então, aqui vocês vão ler, observar as imagens e tentar responder, ok? O que é que vocês vão observar? A imagem que está aqui dentro da página 50, ela diz muito, é uma leitura de imagem. Então, sempre que vocês observarem as imagens dentro do texto, vocês façam um estudo delas, porque ali é um texto de imagens. Ali é a leitura de imagens. Então, vocês vão pegar a grande compreensão do texto através das imagens. E através das interpretações, vocês vão exercitar o que vocês conseguiram pensar e criar na mente de vocês. A gente tem uma certa intimidade com o texto para conseguir responder bem. Então, vocês vão olhar bem as imagens e tentar responder o máximo possível. A introdução é assim: as histórias de ficção científica sempre tiveram espaço no cinema e na televisão, tanto pela adaptação de livros, como pela criação de roteiros originais. Não é de surpreender que, neste universo, diversos robôs, androides e humanoides tenham entrado em cena e conquistado os espectadores. Então, aqui já é uma boa reflexão que vai ser transmitida por cada imagem, né? Após a leitura de imagem, de textinho, responder a 50 e a 51. Aí, meus amores, complementando o assunto de advérbios e adjunto adverbial, nós vamos para a gramática. A gramática Douglas Tufano. Na gramática Douglas Tufano, vocês vão responder da 70 até a 72. Aqui tem um assunto resumido do que eu expliquei, Aí vocês vão responder da 70 a 72. É difícil? Não é. O que é que vocês precisam? Conhecer os advérbios. O que é que vocês precisam? Pesquisar mais. Copiar no caderno de vocês a tabela dos advérbios, principalmente aqueles que não são muito utilizados, porque normalmente eles não são utilizados assim com frequência no dia a dia, mas para cair em concurso eles são bem presentes.
Então, tem que pegar para conhecer um pouquinho deles e colocar na tabelinha. Eu quero receber uma tabelinha de cada um de vocês com os advérbios, tá bom? O que é que vocês vão fazer? Bora lá? Ler e responder o texto no livro de língua portuguesa, da página 50 até a 51. Depois, responder no livro de língua portuguesa ainda, a página 52 e 53. Depois, 54 e 55. Aí vocês vão lá para a gramática, 70 a 72. Vou receber essas atividades até sexta-feira, às 5 horas da tarde. Porque às 6 horas eu estarei postando os gabaritos, como foi combinado desde o começo. Após a postagem dos gabaritos, não poderei mais avaliar com notas as atividades, porque as respostas já estarão lá expostas e não é interessante que você pegue as respostas prontas e copie. É interessante que vocês tentem, busquem e me perguntem, em caso de dúvida, como responder. Das 7 agora até o meio-dia, estou aqui à disposição de todos vocês. E eu gostaria que vocês me procurassem para mais informações.